A defesa do Bolsonaro entregou para o Alexandre de Moraes a explicação do porquê que ele teria adulterado a tornozeleira, né? E segundo a explicação, ele teria um estado de alucinação e confusão mental que fez com que ele desconfiasse que a tornozeleira tinha uma escuta e daí ele começou a mexer naquilo com o ferro de solda. E tem uma informação muito importante, aliás, duas informações muito importantes. A primeira informação é a mistura de medicamentos. Pregabalina e sertralina. Eu não sou médico, não sei o que significam essas coisas, mas segundo foi alegado pela defesa, uma outra médica teria prescrito pregabalina, que é um remédio forte para o Bolsonaro, para questão de dor e coisa e tal, e isso interagiu com outros medicamentos que ele estava tomando sem o conhecimento, ela prescreveu essa droga sem o conhecimento de outras drogas que ele estava tomando, o que gerou a confusão, né? E uma coisa muito importante, foi o Bolsonaro que avisou os agentes que ele tinha mexido na tornozeleira. Entenderam? Não foi a tornozeleira que disparou e alertou o pessoal. Ele foi lá fora, nos guardas, e falou, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Eu estava alucinando aqui e acabei mexendo na tornozeleira, usei o ferro de solda e coisa e tal. Isso é bastante significativo, tá? Porque isso descarta, evidentemente, o risco de fuga, e isso mostra que foi realmente o que ele está alegando, né? É uma prova bastante considerável nessa história. Meu nome é Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Bolsonaro Livre, Supremo Soberano da Soberania Suprema e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, né? O Alexandre de Moraes tinha pedido à defesa do Bolsonaro que explicasse por que ele adulterou a tornozeleira. Você pode reparar que no pedido de prisão do Alexandre de Moraes, praticamente a tornozeleira nem é mencionada. É que, como os jornalistas viram o potencial de marketing daquele vídeo com a tornozeleira né, adulterada e coisa e tal, evidentemente usaram isso para dizer, tá vendo como é que Bolsonaro fez besteira, não sei o que lá, mas a verdade é, como eu falei para vocês, isso é uma coisa que ninguém leva a sério, esse tipo de coisa. Seria crime impossível, não teria como fugir dali, porque a tornozeleira iria apitar lá na sede, lá onde ela é monitorada e coisa e tal, e ele não conseguiria fazer nada de qualquer forma, né? Então, não é a tentativa de fuga, esse tipo de coisa, não muda nada. Mas, como eu falei já em outros vídeos, isso é uma coisa que pega mal para o Bolsonaro, não tenha dúvida. A explicação dele foi essa, né? Ou seja, é lógico, o Alexandre de Moraes já estava querendo prender ele de qualquer forma, então não muda nada nisso daqui, infelizmente. A gente sabe que esse processo não tem nada de judicial, não tem nada de estabelecimento de culpa, é um processo puramente político, então nada muda nessa história, mas de qualquer forma está a explicação dele aqui, né? Na verdade, o Sam Pancha trouxe aqui ó, exatamente o que foi dito pela juíza auxiliar, olha só. Indagado acerca do equipamento de monitoramento eletrônico, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes que interagiram de forma inadequada, pregabalina e sertralina, e que tem o sono picado e não dorme direito, resolvendo então com o ferro de soldar mexer na tornozeleira, pois tem curso de operação desse tipo de equipamento. Afirmou o depoente que por volta da meia-noite mexeu na tornozeleira, depois caindo na razão e cessando o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes de sua custódia. Ou seja, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Ele avisou os soldados de que tinha feito isso, ou seja, isso mostra realmente que ele percebeu que estava fazendo besteira, né? E de novo, que não tinha nenhuma intenção de fuga. Porque, por óbvio, se ele tivesse alguma intenção de fuga aqui, ele não teria comunicado os agentes da coisa, né? Eu tinha assumido, muita gente tinha assumido que ele mexeu na tornozeleira, e aí a tornozeleira tem uma série de mecanismos de segurança, é verdade, coisa e tal, e ela teria avisado lá na central de que teria sido adulterada. Mas aparentemente não foi isso, foi o próprio Bolsonaro que chamou os soldados que estavam ali na frente da casa dele, alegando que tinha problema ali na tornozeleira, que ele tinha mexido na tornozeleira e tinha caído nisso daí, né? O depoente afirmou que estava acompanhado de sua filha e seu irmão mais velho e um assessor na casa, e nenhum deles viu a ação com a tornozeleira. Afirmou que começou a mexer com a tornozeleira tarde da noite e parou por volta da meia-noite. Informou que as demais pessoas que estavam na casa dormiam e que ninguém percebeu qualquer movimentação. O depoente afirmou que estava com uma alucinação, que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. O depoente afirmou que não lembra do surto dessa natureza em outra ocasião e afirmou que passou a tomar um dos remédios há cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Então essa foi a explicação
no Bolsonaro, né? E de fato o pessoal tem falado aqui, ó, pregabalina e sertralina, entenda o efeito dos medicamentos usados por Bolsonaro. Médica explica que sertralina pode causar alucinações e agitação em menos de 2% dos pacientes. A pregabalina também pode causar desorientação e confusão, mas o grande problema, como eles colocam, é que são os dois juntos, né? Então aqui, ó, os médicos Cláudio Birolini e Leandro Echenique assinaram um documento protocolado pela defesa do Jair Bolsonaro relatando o seguinte: uma outra médica receitou pregabalina ao ex-presidente sem consentimento da equipe. Ele está fazendo uso de clorpromazina e gabapentina, e essa interação medicamentosa teria causado a confusão mental relatada por Bolsonaro. Essa tríade é considerada de alto risco e geralmente contraindicada na prática clínica cotidiana. A maior parte das diretrizes e sistemas de alerta de interações, Medscape, UpToDate, Drugs.com, não sei o que lá, classifica essa interação como grave. Recomendação forte: buscar alternativa à pregabalina ou à gabapentina antes de associar os três. Se for absolutamente inviável, fazer em ambiente hospitalar com monitoramento. Ou seja, ele não poderia ter tomado esses remédios todos juntos, né? Ele já estava tomando alguns desses remédios, a cloropromazina e a gabapentina ou sertralina, aí eu não sei o que é aqui, ele misturou o remédio. Uma outra médica prescreveu o pregabalina e ele acabou tomando os 3 remédios e aí teve esse problema, né? Isso faz sentido, mas mais do que isso é o que eu falo para vocês. O pessoal que está acostumado com tornozeleira, que é todo preso com tornozeleira, todo mundo tá, o pessoal mete a faca naquilo ali, uma hora ou outra o cara tem curiosidade, tenta alguma coisa, então assim, não é uma coisa, não é como se fosse um negócio assim absurdo. E de novo, não foi isso que causou o problema, né? É lógico, como eu já falei em outros vídeos, é um problema de marketing, porque, né, o marketing da coisa fica estranho, né? Mas na verdade aqui não é nada demais do ponto de vista jurídico. A prisão do Bolsonaro continua sendo uma coisa totalmente inaceitável do ponto de vista jurídico nisso daqui, né? Tem mais matérias aqui falando sobre essa interação medicamentosa que seria problemático. O Globo está minimizando. Não, porque menos de 2% dos casos, eu não sei o que lá. O problema é que não é os médicos, não são os remédios independentes, né? O problema foi a união desses remédios que teria causado o problema, né? Aqui, ó, o uso de seratranina, o principal risco é de hiponatremia, que é baixa do sódio no sangue, um efeito colateral com todos os inibidores seletivos da relação da serotonina. Porém, quando associado à pregabalina, esse risco aumenta e é maior em certos grupos como idosos ou pessoa que tenham perda de líquidos com vômitos ou diarreia, o que é exatamente o caso do Bolsonaro, né? A hiponatremia pode causar náuseas, vômitos, dor de cabeça, dificuldade de concentração, confusão mental, sonolência e alucinações em casos mais graves. É algo que pode ser corrigido após os exames de sangue e é totalmente reversível, né? Os efeitos colaterais mais comuns são justamente náusea, diarreia, ingestão. Ou seja, essa seria a explicação segundo os médicos e segundo a defesa do Bolsonaro. É razoável isso, assim, realmente ele está tomando um monte de remédio, eu falei sobre isso, né? Ele está com um monte de coisa, um monte de dor, um monte de remédio, esse tipo de coisa, realmente a pessoa, uma hora, isso afeta a cabeça da pessoa. Todos nós, meu amigo, todos nós podemos ter um problema desse, né? Enfim, é lógico, isso não muda nada, é difícil imaginar que o Alexandre de Moraes vai mudar a decisão dele, porque como eu falei para vocês, a decisão dele é uma decisão política, ele fez isso porque ele acha que o Bolsonaro preso vai dar para ele uma ficha de troca com o Trump, para o Trump aliviar a Magnitsky, aí ele solta o Bolsonaro ou alguma coisa assim. Não vai acontecer, mas enfim, vamos ver o que vai vir disso daí, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.